Paz e bênçãos, irmãos. Meu nome é Adriel, faço parte do grupo Refúgio, hoje estou como coordenador do grupo e venho trazer um vídeo um pouco diferente daqueles que eu venho mandado ultimamente, feito, que tem muito mais uma conotação de oração, de partilha um pouco da palavra do Senhor. Hoje eu venho trazer um anúncio, né, das aparições de Nossa Senhora. O meu intuito hoje não é trazer todas as aparições, até porque são inúmeras. Reportam já desde o ano 40, não é? Com São Tiago Maior. O meu intuito verdadeiro desse vídeo é trazer para vocês algumas mais recentes, que tem uma conotação mais voltada para toda a humanidade, e não para alguns locais específicos. Também nesse vídeo de hoje não tenho como intuito aprofundar nenhuma dessas aparições, mostrar a beleza de sua história, os ensinamentos de forma profunda, mas sim falar sobre as que eu pretendo trazer para vocês durante essas próximas semanas, alguns conhecimentos direcionados para aquilo que a gente está vivendo hoje, esse tempo de tribulação, porque Nossa Senhora nos anunciou. Nossa Senhora anunciou não só o vírus em si, mas tudo o que está ocorrendo. Porque, meu irmão, minha irmã, o que Deus vem colocado no meu coração é que o vírus é grave, mas ele não se compara ao estrago que está acontecendo com a nossa sociedade. Todas essas coisas que os nossos líderes e governantes estão impondo vai gerar algo muito pior para nós. Não aqui querendo diminuir o poder de destruição desse vírus, mas o que está por vir ainda vai ser maior. E isso Nossa Senhora vai nos revelando, e é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Vou utilizar algumas aparições. La Salette, primeiro é Nossa Senhora das Graças, né, em Paris, depois La Salette, Lourdes, Fátima, que é talvez uma das mais conhecidas, Garabandal na Espanha e Akita. Tem a de Medjugorje, tem também Simbres, que eu vou talvez pincelar um pouquinho durante a de Fátima, porque elas se parecem muito. Tem a de Medjugorje, que é muito vasta, uma quantidade de mensagens que Nossa Senhora vem trazendo, que realmente é necessário um tempo bem maior para poder passá-las. Mas eu quero me prender a essas que eu falei. Por quê? Porque nelas a gente já vai poder perceber que depois da vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus, o maior milagre, a maior graça que Deus nos mandou foi Nossa Senhora, através das suas aparições. Ela que vem nos anunciar os nossos pecados. Ela vem anunciar a apostasia da igreja, que é a renúncia, o afastamento da fé da nossa igreja, até mesmo pelo próprio clero. Algo que nós podemos hoje ver com muita facilidade no mundo. Ela vem nos anunciar castigos, contradizendo muitos teólogos que diz que Deus não castiga. Eles que negam a palavra, porque no Antigo Testamento se revela muitos dos castigos. Nínive, a gente pôde ver que Deus ia castigar aquela cidade. Por quê? Porque eles estavam caminhando para viver o castigo. Não é porque Deus quer castigar, mas porque a própria humanidade escolhe o caminho dela. E nós hoje estamos caminhando para um despenhadeiro. Nós estamos caminhando para o castigo. Castigo que nós veremos ao decorrer dessas semanas, que infelizmente já não dá mais para a gente evitar. Ainda em Fátima, ela nos revelou que nós evitamos muita coisa e dependendo de algumas atitudes da nossa igreja, poderíamos ter evitado muitos dos castigos. Infelizmente, nós não seguimos as instruções de Nossa Senhora em Fátima.
Então, gente, eu pretendo dar uma pincelada. Não vou aprofundar a espiritualidade dessas aparições. Eu vou querer mostrar as mensagens e as profecias e fazer relacionar com o que nós estamos vivendo hoje. Também mostrar para vocês o que está por vir. Não quero assustar, muito pelo contrário. Eu quero trazer a vocês a realidade que está por vir, para que vocês se preparem. É assim, é isso que Nossa Senhora vem fazendo durante tanto tempo, anunciando o que está por vir, para que nós possamos nos preparar. Ela sempre diz: jejum, oração, penitência, sacrifício. Então, são práticas necessárias para a gente se preparar para o que está por vir. Amém, meus irmãos? Vou dar uma pinceladinha sobre cada aparição, tá certo? E mostrar para vocês a importância de conhecer cada uma delas. Pretendo botar na descrição de cada semana alguns vídeos, alguns sites que vocês poderão aprofundar, alguns livros, alguns não são tão difíceis de encontrar, outros são bem difíceis, mas que poderão ajudar vocês a se aprofundar em cada uma dessas aparições que eu vou estar querendo mostrar para vocês. A primeira aparição é a Nossa Senhora das Graças, na França, Paris, em 1830, século XIX, a Santa Catarina Labouré. É interessante porque é como se essa aparição abrisse um ciclo de aparições de conotação mundial, onde vem ela, depois La Salette, depois Lourdes, Fátima, Garabandal e Akita. Todas elas têm uma conotação mundial. O que é que eu quero dizer? Em 1536 tem a aparição em Guadalupe, que Nossa Senhora vem para uma conversão local do México. Claro, aquilo serve para toda a humanidade, mas aquela conversão, aquela aparição teve um intuito principal de conversão do México. Essas não. Elas falam de algumas vivências locais, mas sempre com conotações, principalmente dos castigos mundiais. Tá certo? E Nossa Senhora das Graças é interessante porque ela dá uma das devoções mais interessantes dessa medalhinha aqui. Não sei se dá para ver. Medalha milagrosa. Não é? E ela anuncia algumas coisas muito importantes para a humanidade. E uma ejaculatória que eu acho que todo mundo conhece, que ela diz assim, eu estou olhando aqui para o computador, que são muitas coisas. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Foi daqui, 1830, que surgiu essa ejaculatória. Segunda aparição que eu pretendo, e acredito que vou juntar 3 aparições em um só dia, eu acredito que dê, porque eu não estou querendo falar de toda ela, de toda a história, mas sim das mensagens que ela traz. É a de La Salette, 1846, 16 anos depois de Nossa Senhora das Graças, também na França. Depois eu vou introduzir por que tão importante centro para 3 aparições seguidas na França. Depois a gente comenta isso. Ele apareceu para Maximínio e Melanie. Não é? E é muito interessante porque veja o que é dito aqui. Vou ler na íntegra. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém poderá fugir. E de tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuidaram da oração e a penitência. E o demônio obscureceu as suas inteligências, tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastara com sua conduta para os fazer perecer. A humanidade sofrerá penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmo
e enviará castigos, que se hão de suceder durante mais de 35 anos. Isso lá na França. Tem uma conotação muito local da França, na Europa, mais precisamente, mas também fala muito para o mundo. Outra aparição que eu vou passar para vocês, vai ser a de Nossa Senhora de Lourdes, que é bem interessante porque um dos dogmas, são 18 aparições em Lourdes, e um dos dogmas da nossa igreja teve a ratificação aí com essa aparição, quando Nossa Senhora revela a Bernadette essa frase: eu sou a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição é ratificado aqui nessa aparição. Outra aparição muito importante, que eu acho que é talvez a mais conhecida, é a de Nossa Senhora de Fátima, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as mensagens, sobre a profecia e os segredos. É interessante esses segredos de Fátima porque, gente, além das orações que são criadas, ensinadas pelo anjo, e depois também outras por Nossa Senhora, para os 3 pastorzinhos, né, Jacinta, Francisco e Lúcia, ela traz um ensinamento que estava sendo esquecido pela nossa igreja: a existência do inferno. Muitas pessoas vivem hoje a vida como se não existisse nada depois dela. E existe o inferno, o purgatório e o céu. Como nós vivemos aqui, diante da graça de Deus, podemos chegar ao céu. Ao purgatório, que já é a certeza do céu, mas também existe o inferno, que é mostrado para esses 3 pastores. E a gente tem que mergulhar bem nisso. Outro segredo, e que dá início também a uma prática espiritual em redenção, que é os 5 primeiros sábados. Também vamos falar sobre isso. E o terceiro segredo, sinceramente, segundo o próprio Papa Bento XVI, na época Papa, era cardeal, Joseph Ratzinger, ele revela que ali não estava sendo revelado todo o segredo, mas que são coisas que a gente vai estar debatendo aqui, vai conversar um pouquinho. Mas existe uma frase para aqueles que creem nas aparições, acreditam em Nossa Senhora, nos fortalece para viver esse tempo que já estamos vivendo de tribulação. Ela diz assim: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Amém? Outra aparição, eu vou pular de Garabandal, que é de 1961, para Akita, no Japão, para a Irmã Inês, que é em 1973, que por um acaso, depois das aparições, depois de 46 anos, agora no final do ano passado, ela volta a anunciar e dar uma mensagem para o mundo todo. Há de se pensar nisso, né? Eu vou ler na íntegra aqui um pedaço, porque é muito importante. Olha o que diz Nossa Senhora, após um curto silêncio: como eu lhe disse, se o homem não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Os bons, assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. A única arma que irão restar para vocês será um rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Esse sinal aqui é interessante porque Medjugorje e Garabandal falam muito sobre esse sinal. Nossa Senhora também em Fátima. Recitem todos os dias a oração do rosário. Com o rosário, rezem pelo Papa, os bispos e os sacerdotes. A obra do maligno vai infiltrar-se, até mesmo dentro da igreja, de tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. A gente já vê isso hoje, eu vou mostrar para vocês. Outra aparição que vem antes dessa de Akita, que a gente vai comentar, e para mim essa daqui é a mais didática que existe de todas elas, é a aparição de Nossa Senhora de Garabandal na Espanha em 1965 para 4 crianças, 4 meninas, a Conchita, a Jacinta,
a Loli, que é a Mari Dolores, a Mari Cruz, todas entre 12 e 11 anos de idade. Cidade lá na Espanha, uma pequena cidade, uma província. Em resumo, porque para o vídeo não ficar muito grande, de uma forma didática, várias aparições, vários anúncios, várias mensagens, mas ela divide um tempo escatológico, um cronograma escatológico, ou seja, do fim dos tempos. Não é fim do mundo, não. O fim do tempo é como se fosse um tempo que tem um início, e já teve um início, 2013, e vai agora até um certo momento, onde chegará uma nova paz, que aí vai se anteceder a vinda de Jesus, que só Deus Pai sabe quando será. Ela divide entre o aviso, o milagre e o castigo. Esse aviso, ela denomina também um tempo anterior, que chama-se de pré-aviso, que existem algumas características que nós já estamos vivendo, tá certo? Apostasia, cisma na igreja, sínodos importantes que trarão a apostasia, que ela chama também de grande tribulação, perseguição da igreja, já estamos vivendo. A missa não poderá ser vivenciada pelo povo de Deus. Alguém consegue ver isso hoje, aqui já no Brasil? E depois vem um aviso. Esse aviso é um sinal no céu. Nossa Senhora de Fátima também revela, Medjugorje também revela esse sinal no céu, onde será como um novo Pentecostes, onde as pessoas terão revelado a cada um individualmente os seus pecados, e naquele momento trará uma conversão verdadeira às pessoas. Esse vai ser um ponto crucial para a mudança de vida da humanidade. Quem dali não viver como Nossa Senhora em Gabriel Abundal pede, bem, temos que ser bons, só terá mais uma chance de conversão, que será exatamente no próximo ponto, que é o milagre. Um sinal físico, indestrutível, que pode ser visto a olhos nus e poderá ser filmado para a conversão de toda a humanidade. Após esse milagre, não se tem um tempo certo, a gente pode até tentar pensar em algum intervalo de tempo, ela deixa algumas dicas, mas teremos o castigo. E aí eu vou revelar para vocês o castigo. Eu, pessoalmente, não me preocupo muito com o castigo, eu me preocupo com aquilo que antecede a minha conversão, a nossa conversão. Vivermos realmente a igreja, porque, gente, todos nós iremos morrer um dia. Se eu hoje tenho minha conversão e morrer amanhã, vou para o céu, na graça de Deus. Se eu chegar até o momento do castigo, mas estiver com Deus, louvado seja Ele. Tá certo, gente? Isso é que importa. Esse é o intuito desses vídeos que serão colocados daí por diante. Tentarei gravar eles em 10 minutos cada um. Se não der para exaurir uma das aparições de 10 minutos, gravarei em 10 e continuarei em outro vídeo em 10 minutos, para não ficar tão cansativo que nem esse. Tá certo? Mas precisei fazer, até para aguçar a curiosidade de vocês. Procurem essas aparições na internet, que elas estão lá. Tá certo? Para a gente conversar e, quem sabe, a gente fazer algumas lives aí para poder dialogar ao vivo. Tá bom? Paz e bênção. Vou fazer uma oração que foi a primeira oração direcionada à Nossa Senhora, que foram pelos aqueles perseguidos do início da nossa igreja, que dizia assim: debaixo de vossa proteção nós nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-me sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.